Olá, mulher, eu vim bater um papo com você aqui. Sabe, durante muito tempo eu fui entendendo uma coisa e quero compartilhar com você. Nem sempre aquilo que está acontecendo no nosso corpo, ele começa no corpo. Muitas vezes começa na forma como a gente pensa, como a gente sente e reage à vida. Eu fui percebendo que quando eu não olhava para as minhas emoções, quando eu deixava algumas dores escondidas, era muito mais fácil buscar um alívio rápido. E isso me ajudou muito. Sabe, às vezes, assim, quando a gente quer ter um alívio, e esse alívio pode vir na comida, eu passei por isso. Na vontade de comer um docinho fora de hora, naquela sensação de que, eu mereço, é só hoje, amanhã eu começo. Pois é. E naquele momento, parecia fazer muito sentido para mim. Dava aquela sensação boa de conforto, mas era uma sensação que durava muito pouco. Muito mesmo. Porque depois, as consequências, elas continuavam ali. Todos os dias. Sabe, foi aí que eu comecei a entender que o nosso corpo, ele responde às escolhas que fazemos todos os dias na nossa vida. O nosso corpo, ele vai responder ao que a gente come, ao quanto a gente se movimenta na vida, ao quanto a gente descansa, tem qualidade de sono, mas também ele vai responder à forma como estamos vivendo emocionalmente. Talvez você vai dizer isso não faz sentido, mas experimente, pague para ver isso. Hoje eu sou uma psicoterapeuta e eu percebo isso com muita frequência, tanto em mim quanto nas pessoas que eu atendo. E quando a gente traz consciência para aquilo que antes era inconsciente, muita coisa começa a mudar na nossa vida. A gente passa a perceber os próprios sabotadores, que muitas vezes era inconsciente. A gente começa a entender porque reage sempre da mesma maneira, que não trazem às vezes resultados legais. Por que nós insistimos em repetir comportamentos que lá no fundo sabe que não vão fazer bem? Pois é, eu acredito que essa consciência que a gente passa a ter muda completamente a nossa forma de ver e se relacionar com o nosso corpo. Porque a gente deixa de agir por impulso e começa a fazer escolhas com estado de presença. Escolhe melhor aquilo que vai colocar no prato e também a quantidade. Começa a escolher cuidar mais de si própria. Isso não é egoísmo, isso é importantíssimo. Escolher também se movimentar o corpo. Não porque alguém, te mandou ou sugeriu, mas sim porque você começa a entender que o próprio corpo merece esse cuidado, este olhar, sabe, esse momento de conexão. E eu gosto muito de lembrar que o corpo, ele sempre fala. Hoje eu aprendi isso e eu passo isso adiante. Porque o corpo primeiro ele começa a falar baixinho, depois ele vai aumentando o volume, até que chega um momento em que ele começa a gritar. Isso é muito importante. E eu vejo isso acontecendo com muitas mulheres, assim como aconteceu comigo. E elas hoje convivem com essa inflamação, que é o excesso de peso, e também com essa doença, consequentemente falando, que pode ser o lipedema. E ele não é apenas uma questão estética. Esse lipedema, ele é uma doença inflamatória, que ele traz dores, sensação de peso nas pernas, cansaço, sensibilidade e compromete muito a qualidade de vida e disponibilidade dessa mulher. Então, por isso eu acredito que olhar apenas para a alimentação nunca será o suficiente. Eu preciso olhar para aquilo que alimenta a minha mente, para aquilo que alimenta as minhas emoções, porque o cortisol pode estar altíssimo e isso causa inflamação nas células. São essas inflamações que influenciam muitas das minhas escolhas. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para se inscrever no canal, ative ali as notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo com outra mulher. Talvez essa informação seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Eu sou a Carla Giovana, psicoterapeuta. Eu entendo profundamente a mente humana que trazem consequências para as emoções e comportamentos do corpo.
E uma das coisas que eu mais amo fazer é ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que está escondido por trás dos comportamentos, que foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes podem ser traumas, dores, que nós carregamos, as crenças que nos limitam, que também, consequentemente, trazem os sabotadores. E tudo aquilo que muitas vezes a gente nem percebe, mas continua dirigindo ali a nossa vida e tendo os resultados que temos. E quando isso vem para a consciência, gente, tudo isso começa a mudar. Porque a mente, ela realmente faz muito barulho. Ela tagarela muito, A mente, ela procura um conforto pra gente. Ela tenta nos convencer a adiar as mudanças que precisamos. Mas eu acredito que a maturidade, ela nos traz uma escuta menor para esta mente. E nós já começamos a aprender a ouvir mais o que o nosso corpo quer dizer, a olhar mais para as nossas emoções. Nós precisamos entender esses processos, que são reais. Quando eu começo a viver com mais presença, com mais consciência e mais equilíbrio, as minhas escolhas deixam de ser impulsivas. Elas passam a ser mais intencionais. E é isso que vai transformando as nossas vidas. Faça a prova. Porque não é da noite pro dia, certo? Mas é uma escolha que você vai fazendo todos os dias. Eu espero de verdade que esse vídeo ele possa ter trazido uma nova forma, um novo olhar para você mesma. E se fez sentido, compartilha com algumas mulheres. E me acompanhe também lá no Instagram, @carla.lipedame, onde eu falo sobre lipedema, saúde e autocuidado. E se você quiser conhecer mais dos meus trabalhos como psicoterapeuta, me siga no @eucarlagiovana. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.